Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal do Já Invest. Eu sou o Lucas, o principal analista da nossa plataforma, e hoje eu vou trazer alguns insights sobre o resultado do 4T21 e também de 2021, né, fechando o ano da Ambev, tá? Então, nós vamos passar pelos principais pontos aqui e ver se realmente a empresa está num patamar interessante de realizar um investimento, né? Lembrando que a Ambev sofreu muito, né, ao longo desses últimos anos com a pressão nos custos. Teve aspectos concorrenciais que ficaram um pouco mais difícil, né? A Heineken entrando mais forte no Brasil, tomando o mercado da Ambev de fato, e também uma mudança no estilo de consumo do consumidor, né, de fato. Então, as pessoas que aceitavam aquela cerveja com a qualidade um pouco mais inferior passaram a rejeitar, e a Ambev teve que mudar completamente o seu portfólio de marcas e produtos, tá? Então, vamos dar uma passada aqui geral pelo que a empresa fez ao longo de 2021 e o que ela deve esperar também para 2022, né? Mas se você for olhar no geral, a Ambev sofreu bastante nesses últimos 5 anos, tá? Se você for olhar, ela está abaixo, aí, cerca de 20 ou 30% abaixo do valor que ela estava em 2017. Tá? Então, todos esses anos a empresa sofreu bastante, teve momentos de otimismo, momentos de pessimismo, e está mais ou menos andando de lado aí há basicamente 5 anos. Tá? E por que isso aconteceu? Né? A gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso. Dentro dos resultados a gente consegue perceber o que está acontecendo, mas é interessante também a gente dar uma olhada nos múltiplos da Ambev. Você vê que o preço-lucro histórico da empresa está no menor patamar nos últimos 5 anos. Aqui agora, por conta do resultado de 2021, quando atualizar, vai para cerca de 17 vezes, tá? Então aqui está um pouco desatualizado ainda, mas ela vai subir só um pouquinho para cerca de 17 vezes mais ou menos aqui. Ainda assim é um patamar historicamente baixo para as ações da Ambev. Se você olhar o EV/EBITDA, é a mesma coisa, tá? Você vê que realmente a empresa negocia um dos patamares aí mais interessantes dos últimos 5 anos, exceto aqui o Covid, que chegou a 9,2 de novo. Ela está negociando agora a 9,2, 9,5 vezes o EBITDA, tá? Então, assim, um patamar que, se você acredita que a Ambev vai melhorar, que ela vai continuar entregando mais ganho de mercado, maior volume de receita aí, que ela está conseguindo entregar ultimamente agora em 2021, pode ser um patamar interessante para começar a investir na empresa. A empresa está pagando um yield interessante, aí na casa dos 4%, né? Sempre pagou um payout aí em torno de 50%, mais ou menos 60% do lucro líquido. Então é uma empresa que é pagadora de dividendos, né? Vai te remunerar ali de uma forma bem interessante. E vamos lá, por que o mercado tem olhado de uma forma um pouco mais cética para a Ambev nos últimos 5, 6 anos? Né? A gente vê realmente dois fatores bem impactantes no negócio da empresa. Primeiro, o aspecto concorrencial, que nem eu falei. A Heineken realmente tomou um espaço bem forte dentro do Brasil, conseguiu ganhar um mercado aí em cima da Ambev. A gente vê isso claramente nos volumes da Ambev. Depois eu vou mostrar o gráfico dos volumes da Ambev. E a gente vê também uma pressão nos custos, né? Tanto por conta dos insumos, que tem subido bastante de preço, como também o câmbio, né, que tem sido desfavorável para a Ambev nos últimos anos. Tá? Então a gente vê aqui em 2016, por exemplo, a empresa tinha 45% de margem EBITDA, 28% de ROI, de rentabilidade, e hoje em dia ela está em 33% de margem EBITDA e 18% de ROI. Você vê que ela constantemente foi perdendo ao longo dos anos, principalmente a margem aqui deu uma apertada, né? Realmente porque os custos ficaram muito menos favoráveis para a empresa, e a empresa não conseguiu repassar tudo isso para os produtos dela, pelo menos de imediato. Então, mas o que a gente consegue perceber? Uma dinâmica interessante de 2020 e 2021, que eu tenho percebido sobre a empresa. Né? A empresa que, antigamente, entre 2016 e 2019, ela teve uma receita e um crescimento de receita muito baixo. E aí, a partir de 2020 e 2021, um crescimento de receita maior. E constantemente a empresa fala nos seus resultados que ela tem conseguido desempenho em questão de volume, né, de venda de cerveja, melhor do que os seus pares. Então, ela acredita que tem ganhado mercado, principalmente ao longo de 2021. Então, essa é uma dinâmica bem interessante. É algo até que eu acho que seja mais interessante para a Ambev nesse momento, porque se a empresa é o líder do mercado, ela tem que de fato exercer pressão em cima dos concorrentes e tentar ganhar mercado nesses momentos de dificuldade. No momento que o mercado fica um pouco mais favorável, um pouco mais tranquilo, que as margens deram uma aliviada e melhorar um pouco mais o resultado, aí tudo bem, ela está naquela posição ali com o mercado consolidado e ela consegue aproveitar para gerar muito resultado operacional e muito caixa. Então você vê que, pô, a empresa tinha 45 bi de receita, 20 bilhões de EBITDA, né? Na margem EBITDA de 45%. Se você fizer uma conta bem rápida, considerando aí o quanto de receita que a empresa tem atualmente, 69.400 vezes uma margem EBITDA de 0,45, a gente está falando de 31 bilhões de reais de EBITDA.
tá? É um valor bem considerável, um valor bem interessante que a empresa pode estar entregando aí, se o mercado der uma arrefecida nessa parte tanto do câmbio como também dos custos dos insumos. Lembrando que isso é algo cíclico, tá, pessoal? Isso tende a arrefecer em algum momento. Não é porque a empresa está tendo um vento contra agora que você deve deixar de investir na empresa. Porque no momento que o vento estiver a favor, aí vai ser outro patamar de preço. E você vai ter perdido toda essa valorização que a empresa pode entregar. Isso aqui eu já vi diversas vezes acontecer, tá? Quem geralmente espera o cenário melhorar um pouquinho, geralmente fica fora da melhor pernada de alta que a empresa pode entregar em questão de rentabilidade, em questão de retorno, tá? Então, eu acredito bastante que se você acha que a estratégia da Ambev é uma estratégia acertada, uma estratégia de ganho de mercado, de ganho de volume, de aumento de receita, para no momento que o setor estiver um pouco mais favorável, ela conseguir capitalizar em cima disso, trazendo resultado operacional, eu acho que você deve comprar a Ambev sim agora. A empresa está num patamar interessante historicamente, já tem bastante coisa precificada em relação ao pessimismo, né, que o mercado tem visto da empresa nos últimos 5, 6 anos. E a gente pode estar perto num ponto aí, um ponto interessante para conseguir comprar a Ambev num patamar mais largado, digamos assim, para depois, quando o cenário estiver um pouco mais favorável, a gente conseguir surfar essa alta que a empresa pode apresentar, tanto nos seus resultados, como também em rentabilidade, tá? Vamos falar aqui um pouco então do call de resultados da Ambev, né? Aqui, 180 milhões de hectolitros, é um volume muito grande, é um volume bem acima do que a Ambev tem apresentado nos últimos trimestres, recorde de receita líquida, EBITDA ajustado, cresceu duplo dígito, melhoria do fluxo de caixa livre e do ROIC, tá? Então você vê claramente aqui que os volumes da Ambev, o quanto que eles melhoraram, né, ao longo de 2021. Isso aqui são os volumes consolidados dos últimos 12 meses. Então aqui teve uma dificuldade grande por causa do fechamento de bares, né, e tudo mais, lockdown. E aí você vê que os volumes da Ambev, eles finalmente conseguiram passar aquela marca ali de 2015. Você vê, olha só, no primeiro trimestre de 2015, ela tinha 172 milhões de volume consolidado de venda. Então agora finalmente eles conseguiram ultrapassar, né, esse patamar aqui com um crescimento muito vertiginoso em 2021. Tá? Então provavelmente, muito provavelmente, ganho de mercado para a Ambev aqui nos principais mercados. Tá? A gente consegue ver que o mercado, na verdade, da Ambev que está com mais dificuldades ainda é a parte da cerveja Brasil. Né? Você vê que a América do Sul aqui está bem, a América Central também está bem, Caribe, e Canadá também está tendo um crescimento de volume já. E a parte de bebidas não alcoólicas também está melhorando bem. Então, o que falta realmente é o core da Ambev conseguir responder de uma forma um pouco melhor. Quem sabe, né, com a retirada de restrições aí dos bares, ela consiga vender ainda mais volume ao longo do primeiro trimestre de 2022. Então vamos continuar acompanhando isso, né? Além de tudo isso, ela continua com um portfólio muito mais saudável, fez excelentes lançamentos, né, ao longo desses últimos anos, tanto com a Skol Beats aqui, que é um sucesso, Brahma Duplo Malte também um baita sucesso, trouxe a Spaten recentemente para dentro do portfólio dela, e tem outros diversos produtos aqui, que são produtos bem interessantes que estão sendo bem vistos pelo mercado. Zé Delivery, né, também continua essa plataforma de entrega de bebida crescendo muito, né, o direto para o consumidor, que eles chamam de B2C, né, Business to Consumer, e essa parte do BIS também, que é um aplicativo de parceria que os empreendedores eles podem solicitar diretamente a distribuição das bebidas da Ambev, dos produtos da Ambev, tá? Então, ela tem crescido muito bem, tanto no Zé Delivery como na parte do Biz. Então, a gente está falando de uma empresa que, apesar de estar sofrendo diversas situações do curto prazo que estão contra o seu negócio, coisas que estão fora do controle da empresa, tá, pessoal? Custo de insumo, custo cambial, isso está fora do controle da empresa. A empresa pode até colocar ali um hedge, uma dívida em dólar, para conseguir amenizar isso aí, mas acaba que não tem tanto sentido, assim, ela não consegue amenizar tantos impactos no seu custo de produto vendido. Acaba aumentando mesmo e ela tem uma dificuldade grande de repassar essa margem, principalmente no cenário inflacionário que a gente está vivendo agora no Brasil. Então a empresa ela está, na verdade, aproveitando um pouco mais para crescer volume do que necessariamente estrangular, né, passar toda a margem para o consumidor. Quando a gente vê o desempenho consolidado anual da Ambev, a gente vê aqui a parte de volumes, que eles têm conseguido crescer 8,8% em relação a 2020. O crescimento da receita operacional líquida sobre o hectolitro, né? Então, o quanto que eles conseguem realmente vender aquele hectolitro tem conseguido também repassar uma quantidade para o mercado, não mesmo do custo do produto vendido. Você pode ver aqui ó, que o CPV por hectolitro ele aumentou bastante, ele aumentou 22,2% em relação a 2020. Então a gente vê que realmente a empresa aumentou o CPV de 22,2% e repassou
13,7. Isso leva à compressão de margens, é inevitável escapar disso. Mas que a empresa está conseguindo realmente fazer um mix interessante para continuar vendendo os volumes bons, né? Manter uma quantidade boa de volumes, né? E assim as fábricas não ficam ociosas, né? E tudo mais. Eu acho que esse tipo de estratégia aqui faz um pouco mais de sentido do que você tentar segurar a margem na marra e perder market share ou perder volume, né? Porque você acaba perdendo alavancagem operacional, né? E outros fatores também. Então aqui as despesas gerais administrativas também subiram 23%. O EBITDA ajustado da empresa subiu levemente aqui em 11%, tá? Aqui eles falam um pouco do que modificou, né, ao longo desse cenário e falam que estão preparados. Alguns destaques financeiros, né, do quarto trimestre de 2021 e do ano de 2021. Você vê que a receita líquida aqui aumentou bastante ao longo de 2021. Lucro líquido ajustado 11%. Uma queda relevante aqui em relação ao quarto trimestre de 2020, por conta realmente de alguns fatores não recorrentes aqui que teve dentro do resultado da empresa. Você vê que o fluxo de caixa operacional da empresa segue saudável, a empresa segue gerando bastante caixa, então isso que é bastante interessante também, né? E o endividamento, nem tenho o que falar da Ambev. A Ambev é uma empresa que tem muito dinheiro em caixa, tem uma dívida líquida muito saudável. Isso é algo positivo para o cenário atual que a gente está vivendo, realmente de alta de juros. Então, é pouco interessante a empresa estar muito alavancada nesse momento, porque, consequentemente, ela vai ter uma despesa financeira muito grande e a Ambev está super preparada para isso. Talvez até para se aproveitar um pouco desse cenário, né, visto que ela consegue uma receita financeira investindo diretamente nos juros aí com liquidez, tá? Melhoria consistente, aqui que nem a gente falou, né? O lucro econômico melhorando, fluxo de caixa livre melhorando. E aí focando em 2022, finalmente aqui uma parte que eu queria mostrar para vocês, né? A receita líquida permanece uma prioridade e eu fico muito feliz de estar vendo isso, porque eu acho que realmente o foco deles tem que ser expandir, tem que ser tomar mercado de volta, né? Eles perderam bastante mercado para Heineken e para Brasil Kirin ao longo dos últimos anos. Então eu acho que a tendência realmente que tem que ser agora é recuperar esse mercado. Colocar a Ambev no patamar que ela estava em 2015, em 2014, que a empresa era realmente referência e líder absoluta. Segue sendo líder, né, dentro do nosso mercado, mas cada vez mais sendo ameaçada pela Heineken. Então, é isso. Eu acho que realmente o foco tem que ser recolocar a Ambev nessa posição de destaque. Tá? A pressão nos custos ela vai permanecer, a empresa até soltou um fato relevante aqui, falando um pouco da expectativa, né, do CPV para 2022, um crescimento aí de 16 a 19% no ano de 2022, em decorrência do aumento de preços de commodities e de depreciação do real. Então isso é uma expectativa que a empresa tem. Então a expectativa da empresa é que realmente os custos, né, a pressão, ela ainda continue sobre os custos e consequentemente isso vai trazer compressão de margem. Tá? Isso aí é algo esperado. Foco nas alavancas de criação de valor, retorno sobre capital investido, lucro econômico e fluxo de caixa livre. A empresa vai focar um pouco mais nessa parte aqui de lucro econômico, fluxo de caixa livre, do que necessariamente dar um lucro contábil, né? Porque pode ser que ela esteja bem impactada no lucro contábil, o que deveria ser diferente. Receita líquida mais impulsionada por receita líquida por hectolitro do que volume. O aumento do custo virá principalmente da inflação de commodities. O crescimento de SG&A deve melhorar, então ela teve um crescimento de despesa administrativa bem considerável em relação a 2020, né? De 20%. Então aqui ela já está falando que esse crescimento ele deve melhorar um pouquinho, então deve ficar um pouco menor em comparação a 2020, 2021, 2020. Os créditos tributários no Brasil não deverão mais impactar o desempenho da empresa. Então você não vai ter esses não recorrentes aí sobre o balanço, prejudicando, né, o desempenho da companhia. As prioridades financeiras aqui da companhia, disciplina financeira, agenda de criação de valor, retornar o excesso de caixa para os acionistas ao longo do tempo. Então, isso é interessante, mostra que a empresa tem interesse aí de remunerar os seus acionistas através de dividendos também, tá? Então, pessoal, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês dos resultados da Ambev, fazendo um apanhado geral. Eu acho que a companhia tá num momento bem interessante, tá? Não vou mentir, eu sou uma pessoa que é cético com a Ambev há bastante tempo, tá? Desde 2016, 2017, 2018, eu venho acompanhando a empresa e venho achando que a empresa realmente tem dificuldades bastante de conseguir manter o seu mercado, manter margem, né? Tá sendo atacada meio que por todos os lados. Então eu tenho sido cético com a Ambev nos últimos anos. Para esse ano agora, eu já estou começando a mudar a minha opinião, tá? Então não estou falando que isso aqui é uma recomendação nem nada, mas o que eu digo é o seguinte, né? Realmente o que a gente está percebendo é que a estratégia da Ambev, na minha cabeça, que eles estão colocando agora em pauta, faz sentido. Vamos ganhar mercado, vamos ganhar volume, vamos conseguir crescer
alavancar, né, a nossa operação, conseguir realmente ganhar escala, para depois, no momento que o mercado estiver mais favorável, a gente faz um repasse de preço que seja condizente e a gente consegue então recuperar nossas margens. Então vamos recuperar o mercado primeiro, depois vamos recuperar as nossas margens. Eu acho que essa estratégia é infinitamente melhor do que você perder mercado, né, tentando manter margem ali meio que na marra, né? Digamos assim. Então eu acho que a Ambev ela tá conseguindo provar a força da sua marca e a força dos seus produtos utilizando esse tipo de estratégia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se você gostou, pessoal, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e comenta aí também se você achou interessante esse resultado da Ambev em 2021. Tamo junto, pessoal. Bons investimentos para vocês e até semana que vem.